Bom, pessoal, vamos lá. Vocês já sabem fazer a configuração aqui da Virtual Machine, correto? Então, eu só vou alterar o meu número MAC address aqui, ó. Oi. Boa pergunta, hein? Olha, a previsão é de sim, dia 28. Sim, a previsão é ser no dia 28. Se a gente pudesse coisas para passar exibindo dados de várias tabelas. Esse daqui a gente já viu. Usuário Oracle sem Oracle. Terminal. Tudo bem? Pessoal, vamos lá? Bom, mais uma vez, boa noite. Vamos começar com essa aula aqui, ó, aula 15A. Além dessa aula, depois a gente tem exercício também, tá? Que na verdade eram os exercícios referentes à aula passada. Depois a gente volta, depois que a gente der a aula, a gente volta lá para justamente vocês fazerem ou a gente corrigir alguns deles, correto? Bom, agora a gente começa a entrar em algumas coisas que são mais específicas do PLSQL mesmo, que é do Oracle mesmo, tá? Apesar de a linguagem SQL ela ser ISO, né, ela ser organizada, né, fundamentada por uma organização, o que acontece? Cada banco de dados começa a ter sua tecnologia específica. Por quê? Porque cada uma vai ter lá a sua simplicidade, né, na parte de começar a escrever código. Então, a gente vai começar a ver códigos SQL que são agora o quê? Específicos do Oracle, tá? No SQL Server de um jeito, no Oracle de outro, no Postgres de outros e assim sucessivamente, correto? Mas cada uma delas vai ter o quê? Né? Vai ter a sua determinada função. Então, se eu tenho formatação de data, por exemplo, aqui no PLSQL, lá no SQL Server eu também vou ter uma função que é para fazer essa formatação de data, né? Que lá no Postgres também. Só que são o quê? São comandos ou sintaxes diferentes, tá? Então, a gente vai ver um pouco disso daí
hoje. Vamos começar a ver um pouco disso. Tá? Funções são recursos avançados do SQL e podem ser utilizadas para executar cálculos utilizando os dados, modificar itens de dados individuais, manipular saída para grupos de linha, formatar datas em números para exibição e converter tipos de dados de colunas. Tá? Essa parte de converter, a gente não vai ver essa aula, a gente vai ver a aula que vem, mas a parte de conversão ela é muito importante, justamente para quê? Para a gente poder manter dados compatíveis. Correto? Então, se eu tenho lá, fazendo a operação de dois conjuntos e eu quero fazer a união desses dois conjuntos, os meus dados precisam ser compatíveis. Então, geralmente, a gente vai precisar da conversão por causa disso. Tá? É muito comum a gente ver, a gente transformar qualquer tipo de dado em texto. E é muito comum a gente ver, transformar texto em qualquer tipo de dado. Agora, não é muito comum, por exemplo, a gente ver data ser transformada em número, ou número ser transformado em data, certo? Número ser transformado, sei lá, em campos do tipo blob, por exemplo. Tá? Não tem muita, vamos dizer assim, são pouquíssimas funções que vão fazer isso daí. Tá? Mas sempre de algum dado para texto ou de texto para algum dado, tá? É a formatação, vamos dizer assim, mais comum que a gente vê. Tá? Funções podem ser aceitas argumentos e podem retornar um valor. O que seriam os argumentos? Seriam os parâmetros, correto? Quando vocês estão lá no VBNet, ou lá no C#, ou lá no Java, para vocês exibirem uma mensagem, vocês não vão ter uma função lá chamada MessageBox, MSGBox ou MessageDLG, alguma coisa assim. Às vezes essa função de exibir determinado dado que você quer não tem alguns parâmetros que você pode passar, ou o tipo do botão, ou quais botões que você quer, ou botão nenhum, só um informativo, ou ícone no botão, correto? Ou ícone no formulário que está aparecendo a mensagem. É mais ou menos isso que a gente tem. São parâmetros que a gente pode passar ou não para a função. Alguns parâmetros são obrigatórios, outros não. Né? Há dois tipos de funções. Funções de uma única linha e funções de várias linhas. A gente vai ver isso daqui. Funções de uma única linha. Essas funções operam somente em linhas únicas e retornam o resultado por linha. Há dois tipos diferentes de funções de uma única linha: caractere, número, data e conversão. Oi? Usuário sem HR, HR, ó. SQL Plus, HR, HR. Tá? Nesse caso aqui, geralmente, o caractere, o número e a data, eles são os nossos tipos mais comuns de dados, correto? Sempre que a gente tem um retorno de um resultado SQL, por mais que ele tenha uma única linha e uma única coluna, o resultado é tabela. Vocês sempre pensem nisso. Tá? Ele pode retornar uma linha, uma coluna, ou 10 linhas, 10 mil colunas, 10 mil linhas, enfim. O resultado sempre é tabela. Correto? Quando a gente usa funções, as funções elas vão poder agir de dois modos, ou em linha única ou em várias linhas. Correto? A linha única, a gente realmente vai precisar trazer com que os nossos resultados sejam uma única linha de retorno. Várias linhas da minha tabela. Tá? Essas funções manipulam grupos de linhas a fim de obter um resultado por grupo de linhas. Manipulam itens de dados, aceitam argumentos e retornam valor, agem em cada linha retornada, retornam o resultado por linha, podem modificar tipos de dados e podem ser aninhados. Ou seja, eu consigo colocar aqui no aninhados função dentro de função. Em alguns casos eu tenho limite, em outros não. De função dentro de função, um alinhamento de funções. Tá? Aqui, ó, agem em cada linha retornada.
isso daqui é um perigo. Vamos supor que você fez uma select e seu banco de dados realmente já está com um tamanho razoável. Tá? Para o Oracle, pessoal, é meio difícil de a gente falar tamanho razoável. Tá? 1 terabyte de dados para o Oracle é pequeno. Ele aguenta muito mais que isso. Tá? Ele aguenta petabytes de dados. Tá? Então, quando a gente está tratando de banco de dados de 1 tera, por Oracle só faz cócega. É muito pouco. Tá? A estrutura dele está pronta para coisa muito maior. Mas, enfim, vamos supor que você retorne lá seu 1 milhão de linhas, tá? Dentro de uma select. Aplicando uma função, tá? Que não foi pensada, essa função vai ser o quê? Feita 1 milhão de vezes. Parece ser pouco, mas não é. Tá? Para um processamento em banco de dados, quando a gente tem simultaneidade ou várias pessoas fazendo a mesma operação, isso daí o processamento vai lá para cima. Tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá? Um argumento pode ser constante fornecida pelo usuário, um valor variável, um nome de uma coluna ou uma expressão. A gente vai ver aqui o que poderiam ser argumentos. Tá? A variável é uma delas, um valor fixo é uma delas. Nome de coluna também, que geralmente a gente vai trabalhar muito com isso daqui. Ó. Uma função vai estar agindo em cima de uma coluna, geralmente do banco. Tá? Os recursos de funções de uma única linha atuam em cada linha retornada da consulta, retornam resultado por linha, podem retornar um valor de dados de um tipo diferente do mencionado. Lembra que a gente comentou de conversão? Se eu tenho na minha base de dados um tipo de dado, data, eu posso fazer com que essa data seja o quê? Uma string, tá? Ou caractere, né? Cadeias de caractere. Não é muito comum, mas eu posso fazer, por exemplo, contas com datas e em vez de retornar uma data, me retornar um numérico. Tá? Até que é um caso simples, não é tão incomum assim. Uma data menos uma data, por exemplo, é uma delas. Mas no SQL também. No SQL, uma data menos uma outra data vai ser um inteiro, ou um decimal, no caso. Sim, um número, né? Não exatamente inteiro. Depende, se ele tiver com hora, ele vai pegar e fazer esse cálculo também. Tá? Podem esperar um ou mais argumentos, podem ser utilizados no select, no where e no order by, que podem ser alinhados. Uma das coisas que a gente não utiliza função é no from. Geralmente a gente não se aplica a função no from. Por quê? Porque o from é o lugar onde a gente vai achar o seu dado, a tabela. Tá? Agora, o que a gente vai mais utilizar? No select. Trazer o resultado formatado como você quer. Trazer o resultado como você quer. Vai ser geralmente mostrado aonde? No select. Tá? Então é bem comum isso daqui acontecer. As funções de caractere aceitam entradas de caractere e podem retornar valores, número ou caractere. Isso daqui a gente vai ver bastante. Tá? Funções numéricas aceitam entradas numéricas e retornam valores numéricos. Pode retornar caractere? Pode, mas você vai ter que pegar e montar. Tá? A grande maioria das funções do Oracle não. É numérico, retorna numérico. Data. Operam sobre valores do tipo data, todas as funções de data retornam uma data, exceto months between, que retorna um número. Tá? Então vai ter algumas funções aqui, como por exemplo, months between, tá? Que ele vai pegar e retornar um número em vez de uma data para você. Correto? E funções de conversão. Converte um tipo de dado para outro. A gente vai ver quais são as funções de conversão que existem. Tá? E algumas funções gerais, como NVL e decode. Tá? A gente vai ver essas duas especiais aqui. Funções de caracteres podem ser divididas em duas características. Funções de conversão de maiúscula e minúscula. Existe esse cara aqui, ó, o lower, o upper e o initcap. Tá? Funções de manipulação de caractere, concat, né, substr, length, instr
lpad e trim. Isso daqui, ó, são todas as funções do Oracle, tá? Que eu tenho equivalências em outros bancos de dados, né? Para a gente fazer manipulação de string. Lá no Java ou lá no .NET, vocês não tem lá a classe string? Vocês estão vendo qual linguagem? Lá no Java, que seja. Vocês não tem manipulação de string? Cara, a classe string do Java é muito poderosa, tanto quanto a do .NET. Aqui a gente tem também. Só que lá é uma classe que cuida disso para vocês. Aqui é uma função. Correto? Bom, e a gente vai ver um pouco dessas daqui. Funções de conversão maiúsculas ou minúsculas. O Lauer converte uma string de caracteres em letras, com letras maiúsculas em minúsculas. Se ela já é maiúscula, vai permanecer maiúscula. Correto? O upper converte uma string de caracteres com letras minúsculas, com letras maiúsculas em minúsculas, ou só letras minúsculas para letras maiúsculas. O upper, então, se ele já é maiúsculo, vai permanecer maiúsculo. Se não, ele vai lá e faz o quê? Transforma em maiúsculo. Tá? O Lauer é o contrário, eu acho que eu falei invertido. Ele pode ser maiúsculo a minúsculo, vai transformar em minúsculo. Tá? E o initcap converte a primeira letra de cada palavra para maiúsculo e mantém as outras letras em minúsculas. Então, se eu tiver, por exemplo, um nome e sobrenome no mesmo campo, enquanto ele não encontrar um espaço, ele vai lá e coloca em minúsculo. Ele encontrou um espaço, ele vai lá e transforma em maiúsculo. Então o initcap ele serve para isso. Como a gente faz aqui, ó, select upper de nm debito from debito. A gente não vai fazer exatamente esse exemplo, senão vocês vão ter que conectar naquele banco de dados que a gente já tinha visto, né? Que era o banco 1, se não me engano. Vamos fazer, vai. Exit SQL plus banco 1 barra banco 1 select asterisco from debito. Ó, vocês estão vendo aqui que os meus dados estão em maiúsculo, não estão? É isso daqui então que a gente vai começar a manipular, ó. Correto? Vamos lá. Select upper de nm debito. Select upper é a função. nm debito. nm debito é quem? É o nome do meu campo. Ó. From debito. Correto? Se ele já é maiúsculo e eu estou dando um upper nele, vai ficar maiúsculo de qualquer jeito. Agora, select lower de nm debito. From debito. Agora sim, ó. Tá? Se era maiúsculo e está gravado em maiúsculo lá na minha base de dados, ele vai ficar minúsculo. Correto? E agora aqui, ó, select initcap. nm debito from debito. O que a gente tem aqui? Primeira letra maiúscula, ó, o resto em minúscula. Primeira letra maiúscula, o resto em minúscula. Primeira letra maiúscula e primeira letra maiúscula, o resto em minúscula. Beleza? O initcap então faz isso pra gente, essa formatação. Lembrando que no banco de dados está tudo em maiúsculo. E isso daqui, como a gente só está fazendo select, é visualização de dados. Correto? Então, para relatório, para impressão de gráficos, enfim, é isso daí que a gente vai conseguir extrair da nossa base. Tudo bem aí, pessoal? Lower, upper e o initcap? Tranquilo, né? Manipulação aqui de strings. Beleza. A gente pode fazer também, ó, esse tipo de coisa, tá? Select upper de nm debito, from debito, where upper de nm debito like a, por exemplo. Ó.
O que a gente está fazendo? A gente está transformando o NM débito em maiúsculo, o upper aqui está sendo aplicado. Na minha cláusula where, né, ó, estamos aplicando o upper no MM débito, tá? Onde ele tem que ser aproximadamente, ou ter uma procura aproximada de porcento a porcento. Ou seja, em qualquer lugar que tiver A maiúsculo, ele vai pegar e vai trazer. Lembrando, o Oracle ele é case sensitive, tá, pessoal? Para dados, maiúsculo e minúsculo para ele são coisas diferentes. Se você colocar um A minúsculo aqui, ele vai trazer outro resultado provavelmente. Tudo bem aí? Sim? Então é possível a gente aplicar aqui, ó, as funções tanto no select quanto no where. Beleza? Tranquilos com essa consulta aqui? Sim? Legal. Funções de manipulação de caractere, concat, substr, length, instr, lpad, trim. São 6 funções de manipulação de caractere. Concat, une valores de junção. Você está limitado a usar 2 parâmetros com concat. Se eu quiser fazer 3 concatenações, não consigo. Eu tenho que utilizar concat dentro de concat. Tá? Substr extrai uma string de um determinado tamanho. Ou seja, aqui eu vou ter que falar para ele qual é a posição inicial e quantos caracteres eu quero daquela string, para ele justamente pegar um pedaço da minha string. Length exibe o tamanho de uma string com valor numérico. Ó, esse daqui é uma das funções que a gente passa um argumento caractere, mas tem um retorno numérico. Então isso é bem comum de acontecer. Às vezes nem sempre o argumento tendo o mesmo tipo de dado vai retornar o mesmo tipo de dado. Correto? Esse daqui a gente vai ter o quê? Ó, como argumento de entrada, string. Mas ele vai retornar para você um inteiro. Ok aí? Lpad e rpad. Preenche o valor do caractere justificado à direita e preenche o valor do caractere justificado à esquerda. Preencher o valor de caractere é preencher realmente, tá? Ou com espaço em branco, ou com zero, ou com algum símbolo. Correto? E o trim. Organiza cabeçalho ou caracteres de fim de linha, ou os dois a partir de uma determinada string de caracteres. A gente vai ver depois o trim aqui como funciona. Nesse caso aqui, ó, a gente tem essa select. Vamos escrevê-la. Tentar diminuir aqui. Select, concat. O concat ele tem que ter 2 argumentos. nr matric, vírgula, nm func. Ó, são 2 campos que eu tenho de uma tabela. O que ele vai fazer aqui? Ele vai concatenar numa única coluna na minha select. Vírgula. Length. De nm func. O length faz o quê? Conta a quantidade de caracteres que eu tenho, certo? Nesse meu campo aí, ó, nm func. Tá? Em str, ele vai verificar onde está o meu caractere A. nm func, caractere A, fecha também. Enter. From funcionário. Where. Opa. Substr, ou seja, um pedaço da minha string do nm débito, desde a primeira casa com quantidade de 2. Então ele vai pegar a posição 1, 2, correto? Certo. Do nm débito, igual a JO. Então é essa comparação que ele está fazendo. Tá? Vamos lá, ó. Oh, que beleza, hein?
nmDepto. Where substr de nmDepto. Select asterisco from funcionário. Beleza, tá tendo. Então vamos lá. Select concat de nr matrix nm func, vírgula, length de nm func, vírgula, in str de nm func de a. From funcionário where substr nmDepto. Aqui não é nmDepto, ele não tem o nome do departamento aqui, ó. É nmfunc, tá? A gente vai consertar aqui, ó. 1,2 igual a JO. Acho que é isso daqui que ele reclamou. Ó, ele achou aqui, ó, na minha cláusula where, tá, onde o nome do funcionário, desde a posição 1, tá, com duas casas, então casa 1, casa 2 igual a JO. Ó quem ele achou, João e o José. Ó, o JO e JO, então aqui ele pegou. Essa daqui é a primeira... É o primeiro campo. Concat de nr matrix nmfunc. Ó como saiu. 1001 João. Tá, ó, tudo junto. Isso daqui é um campo só. 1001 João. Tá? Lente de nmfunc. O nmfunc, eu acho que esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantidade de 12 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quantidade de 13 caracteres. Então, o lente está trazendo o tamanho da quantidade de caracteres. O tamanho da sua string. Correto? Agora, esse cara aqui, ó. In str de nmfunc de a. Opa, aqui ele trouxe o quê? 3, não é? O que o instr faz? Ele procura em que posição que está o seu argumento que você colocou. Você está procurando aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, a letra A de nmfunc. Nmfunc é o nome do funcionário. Em que posição que está essa letra A? Posição 3. Ó, o João aqui, ó. 1, 2, 3. Do José. A letra A do José, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está na 13ª posição. Por isso que ele colocou aqui 13ª. Não, ele só encontra a primeira posição. Exatamente. Tem uma outra função ou um outro argumento para você pegar e falar que você quer o segundo argumento. De uma vez, não. Tá, é uma função única essa daqui. Ela vai te retornar só um dos valores. Mas é uma pergunta muito legal. In str Oracle exemplo. A gente cai num outro site, Psoug, que é esse cara aqui, ó. Esse Psoug é um dos sites muito utilizados, mas muito utilizados em Oracle. Aqui ele fala o que, ó, o que a função faz, tá? Ó, a função in str do Oracle procura dentro de uma string por uma substring. A função in str do Oracle trabalha num caminho similar à função substr, tá? Mas in str retorna um número inteiro indicando a posição de uma substring com uma string, né? Within the string. Aqui, ó,
Vocês estão vendo que a gente colocou o INSTR, nós colocamos o campo, aliás, o que a gente quer achar. Existe a possibilidade, aqui na verdade é o campo, de a gente colocar a partir de determinada posição, e em que ocorrência que ele é, ó. Vocês estão vendo isso daqui? Esse abre e fecha colchetes aqui, ele é um argumento também. Só que ele é um argumento opcional, por isso que eu não coloquei e ele rodou. Se eu coloco ainda mais esse argumento, ele vai lá e começa o quê? A usar esse argumento também para me dar resultado da minha função. Correto? Então, esse PSOG aqui, pessoal, ele é muito bacana. Olha aqui um exemplo que ele dá. Welcome to psog.org. Aqui, vocês concordam que isso daqui é uma string, ó? Sim. E aqui, ó, ele separou cada uma delas, cada posição da sua string, ó, começando da 1, 2, 3, ó. Isso daqui é um espaço em branco, é uma posição também. Ó aqui, ó, se você coloca aqui um outro argumento, 1,1. Então, ele está me retornando aqui, ó, would return 5. Então, 5 provavelmente é esse cara aqui, ó. Tá? Desde a posição 1, a primeira ocorrência. Desde a posição 1, a segunda ocorrência. Onde está o segundo O? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. Ó a segunda ocorrência aqui. Ó como eu tenho que colocar aqui, ó. Na posição 10 é que vai ser retornado o segundo O. Então, o próprio INSTR, eu já tenho argumento para quê? Para achar mais vezes. Por que O que ele faz aqui, ó? Count back. Tá, o count back, então, ele está fazendo o quê? Ele está retrocedendo essa contagem. Tá? De 2, tendo um fim do segundo O. Então, aqui, deixa eu ver se eu entendi o que ele está fazendo. Welcome, ele está tentando achar o segundo O. Menos 2, então, ele teria que ter a posição 0, 1 e 2. Retornando 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas mesmo assim, ele estaria nessa segunda aqui. É porque eu pensava que era na primeira, na segunda. Não, aqui, ó, é a segunda ocorrência. Por isso que ele está dando a posição 10. Correto? Enfim, pessoal, esse site do PSOG é muito bom. Quem vai trabalhar com banco de dados Oracle, cara, isso daqui é uma mão na roda. Dá para você aprender bastante. Tá? Eu, pelo menos, uso bastante quando eu estou fazendo LSQL. Pessoal, tranquilos aqui com essas funções? Sim, pelo menos que a gente viu aqui no Select. LPAD e RPAD. Preenche o valor de caracteres justificado à direita ou à esquerda. R de right, né, e L de left. Select. Se não me engano é assim. LPAD. Do que eu tenho? NMFunc. De 30 posições e eu quero preencher com asterisco, acho que é isso. From funcionário. Ó, o que ele fez aqui? Eu tendo a minha string NMFunc em 30 posições, me preencheu do lado left, ou seja, do lado esquerdo da minha string, ó, tudo com asterisco. Asterisco, 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 depois terminou aqui. Todos eles terminaram, ó, na mesma quantidade de caracteres. Correto? O R vai fazer o contrário, vai pegar e vai colocar à sua direita. Se você quiser deixar só em branco, então não asterisco. Isso, exatamente, deixa um espaço em branco. Tá? Onde você usa muito isso daqui? Gerar arquivo texto ou gerar arquivo tabulado, certo? Exportar para planilha. Cara, você usa demais isso daqui. Por quê? Porque seu dado tem que estar tabulado. O seu relatório precisa estar tabulado. Tem que estar na mesma linha, na mesma coluna, todos eles. Como eu tenho dado que não é fixo, de tamanho fixo, nome, endereço, cidade, eu vou lá e completo com espaços em branco. Correto? É um cara muito legal de se usar também.
Beleza. Round, funções numéricas agora. Arredonda valor para um determinado decimal. Aqui, ó, round de 45.962 de 2. Isso daqui é o meu número. 2 é o meu argumento, duas casas decimais. 926, certo? Esse valor da terceira casa, ele está para cima de 5, não é? Se é para cima de 5, arredondando para duas casas decimais, ele vai então para 93 no final. Ó. Correto? O 5 sempre vai ser o divisor. Ou ele vai arredondar para baixo ou vai arredondar para cima. Correto? Como a gente testa isso? Bom, dá para testar dessa forma aqui. Ó. Lembram-se do que a gente falou, que o Oracle tem uma tabela de sistema chamado Dual? Correto? Ela sempre retorna uma linha e uma única coluna. Olha o nome do meu campo aqui, ó, D, e o valor dela, X, é uma linha e uma coluna. Podemos fazer isso, então, para testar essa função. Select, round, de qual valor? De 45.926,2. 45.926 é o número que eu tenho. Vírgula 2 é o meu argumento, de quantas casas eu quero arredondar. Correto? From dual. 45,93. 45.93. O ponto para eles é o nosso decimal. Tudo bem? E se eu tivesse na terceira casa um número abaixo de 5? Ele arredondaria para baixo se eu estivesse procurando o arredondamento de duas casas decimais. Select, round, 45.924,2 from dual. 95,92. Correto aí? Então, ó, aqui o arredondamento ficou para baixo mesmo, com os 92. Quando é acima de 5, maior ou igual a 5, ele arredonda para cima, 95,3, 93, 45,93. Tudo bem aí, pessoal, no round? Sim? Beleza. O que mais? Trunque. O trunque, realmente, ele vai fazer o quê? A truncagem do valor. Ele não faz consideração de 5 para mais ou 5 para menos. Ele vai lá e corta, simplesmente, trunca o valor e acabou. Nesse caso aqui, ó, select trunque. Dos 45.923. E fecha argumento. Ah, vírgula 2 que ele coloca. Para truncar a segunda casa. Bom. Aqui, então, se ele está truncando o valor, o resultado que ele vai ter que mostrar é só 45,92 mesmo. Tá, ó. Beleza. Ele não está levando em consideração essa terceira casa aqui, se é maior ou igual a 5. Se você falar para ele, olha, é duas casas decimais, são só duas casas e acabou. Correto? Então é isso que ele faz o nosso trunque. O mod ele faz o quê? Ele vai verificar se o resto da divisão é 0 ou 1. Tá? Então aqui eu tenho o quê? O salário. Select, asterisco from VRSAL, né? From salário. Opa. Cargo. Olha os salários que eu tenho aqui, ó. 350, 450, caramba, só tem salário 0 aqui no final. Mas vamos lá. Select
mod de VR salário from cargo. Opa. Mod de 2, esqueci ali. Select VR salário mod VR salário, vírgula 2, que é a divisão que eu quero, from cargo. Ó. Todos eles são divisíveis por zero, não são os meus salários? Ó, aqui, ó. Valor 350, 450, 450, 750, 2.300, 600. O resto da divisão por 2 sempre dá zero, não dá nesses casos? Então eu tive o azar de pegar esse cara, mas vamos fazer o seguinte: select mod de 321 dividido por 2 from dual. Ele vai pegar os 321 dividido por 2. 321 dividido por 2 tem resto inteiro? Ele dá resto de divisão inteira? Se você fosse pegar os 321 dividido por 2, ele daria com vírgula, não daria com decimal? Só que o mod ele pega o inteiro. Aliás, o resto do inteiro. Que vai dar o quê? 1. Correto? Então, o mod ele sempre vai te retornar o resto da sua divisão inteira. Tudo bem? Legal. Com isso daí dá para vocês fazerem o que é par, o que é ímpar, números primos, enfim, dá pra gente pegar e brincar bastante com esse cara aí. Mod mesmo. Ok? Data. O formato que o Oracle guarda como data é dia, mês e ano. Mas é o dia, mês e ano nesse formato aqui, ó. Tá? O formato realmente é o que, pessoal? Em caractere, com 3 dígitos. Então, vai ser Jan, Feb, Mar, correto? É desse jeito que é o padrão que ele faz. Ó. Como a gente exibe a função da hora atual do Oracle? Select sysdate from dual. Ó, 14, 9 de novembro, 17 de 2017. Então, sempre esse formato, se você tiver no formato em inglês, que geralmente são dos servidores Oracle, vai ser esse padrão aqui. Correto? Legal. Mas nem sempre você quer exibir esse formato lá em relatório. Se for, ótimo, não precisa nem formatar, mas geralmente você quer dia, mês e ano. O mês sendo 01, 02, 03. Correto? Bom, dá pra gente fazer o quê? Trabalhar com datas também. Quando a gente faz uma adição de data com número, o retorno vai ser o quê? Uma data. Quando a gente soma algum número em uma data, ele está somando o quê? Ele sempre adiciona dias. Correto? Então vamos lá. Ó. Select e sysdate mais 1 from dual. Se é hoje dia 14, ele vai então retornar dia 15. 15 de novembro de 2017. Tudo bem aí? Se eu sempre faço soma de uma data com o número, vai me dar uma data como resultado. É possível também então fazer o que? O sysdate menos 10 from dual. Correto? Se nós estamos no dia 14 menos 10 dias, é para aparecer dia 4 aqui, não é? De novembro. 4 de novembro de 2017. Tudo bem aí, ó? Certo? Bom. Eu tenho uma data menos uma data. A data menos uma data, o resultado vai ser o número de dias entre elas. Subtrai uma data de outra. Então, eu vou fazer assim, ó, select sysdate, que é a data de hoje, menos, se eu fizer sysdate
from dual, que resultado vai aparecer? 0, né? Ó, a data de hoje menos a data de hoje vai dar 0 como resultado. É uma tabela interna do Oracle, uma tabela para justamente a gente fazer teste. Tá? Select sysdate menos 1 de janeiro de 2017 from dual. Daria quantos dias? 260 e pouco, será já? A gente já está quase no final do ano, né? Ó. Ih, caramba. Não. Faltou converter. Se eu digito isso daqui, ó, o que o Oracle está entendendo? Isso daqui é uma string, não é? Então, select sysdate menos função muito difícil para converter data, to underline date, fecha 1 de janeiro do 17. From dual, né? Beleza. Enter. Eu tenho 317 dias até agora. Tô mal de conta, hein? Ah, a gente já está em novembro, é verdade. Quase nos 365. Ah, e o que é isso daqui, ó? Ponto 83. São as horas. A gente está mais perto já da meia-noite do que? Do dia posterior do que a meia-noite do nosso próprio dia, não é? Então, o ponto 83, vamos dizer assim, já está chegando a quase 318 dias do ano. Tudo bem? Então, pessoal, aqui quando eu vou fazer conta, tem que ser transformado. O to date, tá, é o cara que está fazendo o quê? Transforma esse cara em data, to date. Tá? Como é no Java lá, vocês lembram como é a transformação de uma string para uma data? É to date também, ou não? Não, né? É uma classezinha. A classe data, se não me engano, vai ter que fazer isso. Ou acho que até a string deve ter como fazer isso. Beleza. Então, é dessa forma que a gente começa a fazer contas com datas. Bom, se eu quero... se eu somando mais um me transforma em... ele adiciona um dia. Se eu quiser fazer com que ele some horas, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que dividir a quantidade de dias que eu quero dividido por 24. Correto? Então vamos fazer o seguinte. Select. Vamos ver se vai dar certo, se ele vai mostrar. Sysdate mais. Vamos adicionar uma hora na data de hoje. 1 dividido por 24. From dual. Eu tenho que formatar minha data. Tá, a gente vai ver formatação daqui a pouco. O que acontece aqui, pessoal? Se um dia, tá, ele vai lá e faz o quê? Adiciona. Se eu coloco a soma de um número ou de um inteiro, ele me adiciona um dia. Se eu quero horas, eu tenho que dividir, então, esse um dia dividido por 24, que seriam 24 horas, correto? Então, eu colocaria o meu número de quantidade que eu quero, 2, 3, 4 horas, dividido por 24. Ele vai pegar e vai adicionar a data que eu tenho, mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas e assim por diante. Tá? E por minuto, eu pego essa quantidade que eu quero, 30, 40, 50 minutos, por exemplo, divido por 24 e divido por quanto? 60. Correto? Então, sempre eu tenho essa divisão para justamente eu somar o quê? Horas, minutos e segundos. Correto? Então, é dessa forma que a gente começa a fazer conta aqui no Oracle com horas, minutos e segundos. Quando a gente já tem o quê? Maiores detalhes aí de precisão. Tá?
Usando operadores aritméticos com datas, nós temos aqui, por exemplo, ó, um DT-ADM. O DT-ADM da tabela funcionária é a data de admissão. Select DT-ADM from funcionário. Ó as datas de admissão. Eu quero saber aqui nesse caso, aliás, a gente está dividindo aqui, ó, por 7. Por quê? Se eu fizer uma data menos uma outra, ele vai me retornar o quê? A quantidade de dias entre essa data e outra. Se eu estou dividindo por 7, eu estou sabendo quantas semanas, nesse caso aqui, o funcionário está empregado. E se eu quisesse a quantidade de anos, que seria, entre aspas, o mais fácil, eu dividiria por quanto aqui? 365. Correto? Então, vamos lá, ó. Select sysdate, que é a data de hoje, menos dt underline adm, dt adm tudo junto, que é o meu campo, from funcionários. Opa! Vamos fazer assim primeiro. From funcionários. O que ele vai me resultar aqui? A quantidade de dias do sysdate, que é a data atual, menos a data de admissão. Ó. Então, para os funcionários está dando 8.862 dias. 8.558 dias. 9.306 dias. Beleza. Não me interessa muito, às vezes, saber em dias, mas às vezes saber em anos. Select sysdate menos DT-ADM dividido por 365 dias. From funcionário. Correto? Ponto e vírgula. Enter. Opa. DT-ADM dividido por 365. Sysdate menos DT-ADM. Se aqui eu tenho uma data, é para ele retornar um número. Retorna o número. Olha, não era para... tem que forçar com parênteses. O porquê que ele está fazendo isso daqui, pessoal? Por que eu tenho que forçar com parênteses mesmo? O dividir, ele tem o quê? Precedência maior do que a subtração. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando a data de admissão dividido por 365 para depois fazer o sysdate. Menos o sysdate aqui, ó. Correto? Então, realmente, eu preciso do parênteses nesse caso aqui. Select, parênteses, sysdate, menos DT-ADM, dividido por 365, from funcionário. Agora sim, ó. Funcionário A tem 24 anos de casa, funcionário B tem 23 anos de casa, funcionário C tem 25 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente consegue pegar e fazer cálculos também com essas datas. Tem um cara aqui, ó, que se chama Months Between. O Months Between, a gente passa o quê? 2 datas para ele, e ele vai calcular o quê? A quantidade de meses entre essas datas. Tá? Então, vamos lá. Select Months Between data. Eu não sei se eu tenho que converter direto agora. Eu não sei se eu tenho que usar o toDate. toDate de 1 de janeiro de 2016. Opa. Vírgula. toDate a
31 de dezembro de 2017. Select months between da data 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017. Eu acho que é isso. É, né? Então tem que ser, você já tem que passar convertido como data. Senão ele vai pensar o quê? Que é mais uma vez uma string. Tá? O months between precisa de data. Então é por isso que a gente já passa aqui, ó, direto. O argumento aqui, transformando ele como data. Tá? Enter. E errei alguma coisa, né? Faltou from dual. Olha lá. Select months between de abre parênteses to date abre parênteses. Ó, errando aqui de novo já. Between to date fecha 1 de janeiro de 2016 fecha vírgula to date de 31 de dezembro de 17 fecha months between fecha from dual. Beleza. Só que é o seguinte, pessoal. O months between é a data maior primeiro para depois a data menor, tá? Eu deveria colocar aqui, ó, 1 de janeiro de 31 de dezembro de 2017 e 1 de janeiro de 2016. Ele está dando um valor negativo aqui, ó, justamente porque eu coloquei o contrário, tá? Mas é dessa forma que ele dá o resultado para a gente. Tá? Isso daí dá para você fazer o quê? Depois que você tem os meses, você não consegue dividir por 12. Você transforma em ano facilmente. Correto? Então, depois que transformou em meses uma determinada período de data, você consegue transformar rapidamente em anos. Correto? Interessa para vocês ponto 96, por exemplo? Não. Se não interessar, que função que você pode utilizar para cortar isso daqui? Para não exibir o ponto, por exemplo? O round ou o trunc. O round, nesse caso aqui, para duas casas decimais, ele ia arredondar para qual valor? Para duas casas? Hã? Ó, esse daqui é o meu resultado, correto? Se eu fosse utilizar um round aqui de duas casas, a terceira casa é o quê? A terceira casa é 7, não é? Se a terceira casa é 7, ele arredondaria já para cima, então ele ia dar ponto 97. Esse não é negativo? Negativo, não tem problema, ele vai arredondar, de qualquer jeito. Então vamos lá, ó. Round, select, vamos lá, vamos fazer esse cara aqui. Round de menos 23.96742 de 2. From dual. Ponto 97. Beleza? Tá? Não é porque é negativo que ele não é um número inteiro. Não é um número decimal.
Tá? Então, mesmo assim, ainda as propriedades valem para a mesma coisa, mesmo sendo negativo. Tá? Beleza. Então, ó, um cara muito legal, next day, o dia seguinte da data especificada. Esse next day, ele mostra o quê? Qual é o próximo dia. Mas ele vai mostrar esse próximo dia em número, correto? E é isso que é o chato, que eu nunca decoro. Select sysdate, next day de sysdate from dual. Next day de sysdate. É a quantidade de dias que eu quero. Select next day de sysdate from dual. Hoje é dia 14, correto? Ó, hoje é dia 14. Qual é o próximo dia, certo? Na data 1. Quem é a data 1? Domingo. Dia 19 de novembro de 2017. Beleza? Então, o 1, ele considera o quê? Domingo. O 2, segunda. 3, terça e assim sucessivamente. Correto? Então, select next day da data to date do dia 1 de novembro de 2017, vírgula 2 from dual. Ó que exercício legal. Aqui eu não tenho o quê? Uma função dentro de uma função. Aqui são as funções alinhadas que a gente tem, então. Primeiro ele está fazendo aqui o to date para depois fazer o next day. 1 de novembro, e aqui já vou errar. Ó. O 17 ali sem coisa. 17, fecha, vírgula 2. From dual. 1 de novembro de 2017. Ele quer saber o que aqui? A próxima segunda. 1 de novembro de 2017. Olha o calendário aqui. Ó. 1 de novembro está aqui, não está? Ele quer saber a próxima segunda, não é? Então é para apontar para qual dia? Dia 6 de novembro, não é? Beleza. Então, 6 de novembro. Beleza aí, pessoal? Isso daqui é o next day. Beleza? Qual é o próximo dia da semana que você quer? Aí ele vai pegar e apontar para você. Last day, se o próximo dia, né, é o next, o last é o anterior. Tá? O último dia. O round e o trunc também funcionam com datas. Quando a gente está dando um sysdate, na verdade, internamente, é a data e a hora que a gente quer, que ele mostra. Tá? Internamente existe isso, mas só o select sysdate, ele só está mostrando a data. Por quê? Porque a Oracle convencionou isso daí. Dá para a gente pegar e fazer uma formatação para que mostre a data e hora. Alguns campos vão ter a data e hora. Tá? Se vocês fizerem contas com data e hora, ele também vai considerar isso daí. Mas para o seu select às vezes não é interessante. Então você pode ou truncar ou arredondar. Ou truncar ou arredondar, pessoal, tem muita coisa. Não é truncar somente às vezes uma data. Vamos dar algum exemplo. Que ele vai retornar para o dia anterior, para o próximo dia, ou para o dia anterior, ou para o dia atual. Select, round, to date, de hoje, de hoje,
de sysdate. Vamos fazer assim, que é o mais fácil. From dual. Beleza. Hoje estamos no dia 14 de novembro. O meio do mês é 15, não é? Se a gente arredondar ele, a data de hoje, que dia que ele vai? Para o dia 15. Correto? Por que ele está indo para o dia 15 num round? Porque as nossas horas estão mais próximas de amanhã do que a meia-noite de hoje. Então o round ele está jogando para onde? Para cima, correto? Legal. Select round de sysdate mais um vírgula. Eu quero arredondar para uma casa. From dual faltou, né? Select round de sysdate mais um. Mesmo assim ele não está deixando. Round de datas. Não lembra a sintaxe. Round sysdate hora. Não era isso que eu queria, mas assim, ó, dá para passar um argumento também aqui. Supondo que você esteja nessa data aqui, 27 de outubro de 2000. O 27 de outubro de 2000, ele está mais para o meio do ano para frente do que para trás, não é? Se o seu arredondamento é por ano, ele vai exibir a data de 1º de janeiro. Tá? Se a sua data for... Eu acho que aqui dá para trocar por month também. Ó. Então, a gente fazer assim. Select round to date do dia 27 October de 2000, vírgula, month, from dual. O que acontece? Dia 27 de outubro, certo? Dia 27, ele está acima do meio do mês, que seria dia 15. Arredondando esse cara para mês, a data seria o quê? O próximo dia de novembro, que seria dia 1 de novembro do ano de 2000, conforme essa data aqui. Ó. Sempre o dia 15 é o dia de referência, que vai ser ou para mais ou para menos. Se a gente desse um round aqui no sysdate de 14 de outubro, ele iria voltar para onde? Ele ia voltar para o dia 1º de outubro. Ou um trunque, se não me engano, ele já faz isso, sem precisar de fazer o mount. Tá? Então, é possível fazer arredondamento ou truncagem de datas, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Por isso que ele colocou. Tá? Bom, funções com datas. addMouth, se a gente está adicionando esse cara aqui, ó, de 6, não é? Se eu estou dando um addMouths aqui, ele está adicionando meses, correto? Atenção, ele não adiciona dias, ele adiciona esse cara aqui, ó, mês mesmo. Tá? Só que aqui está com a data errada, hein? Ele não vai dar isso daqui.
ó, aqui está com 96, aqui deveria ser 96 também, né? Então, mas eu estou adicionando 6 meses em cima dessa data. Ó. Aí aqui deveria ser 6, na verdade. O ano está errado. Tá? Beleza, o next day, além de eu colocar, né, 1, 2, 3, dá para a gente colocar em inglês aqui, ó, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, correto? Dá para a gente pegar e especificar. O last day, ele vai pegar o último dia, então, 1º de setembro de 95, 30 de setembro de 95, tá? O round a gente consegue fazer o quê, ó? Ou por month, ou por year, correto? Trunc, a mesma coisa, ó, truncagem da data. Sempre o trunc, pessoal, volta para o dia 1º, tá? Não importa se estiver no dia 29, truncando uma data, por exemplo, por mês, ele vai voltar no dia 1º daquele mês. Truncando alguma data do ano, ele vai voltar para o dia 1 de janeiro daquele determinado ano. Tá? Então, o trunc sempre vai fazer isso daí. E é só isso. Hoje eu acho que foi tranquilo. Pessoal, perguntas? Isso são as funções do Oracle. Tá? Algumas delas, porque tem bem mais sintaxe também. Mas, por enquanto, a gente vai ver isso daí. Correto? Sim. No Oracle, pessoal, tem bastante documentação no próprio site da Oracle, docs.oracle.com. Tá? Se a gente for aqui em funções PL/SQL, ele vai te dar uma porrada de coisa. Database. Eu quero saber a da ONSE. BioNoSQL, Data Warehouse, PL, SQL Functions. Não era esse daqui que eu queria não ainda. Que ele já vai estar te ensinando a criar função. Não, não era isso. Não, sem problemas. Depois eu vejo aí mais algum material para passar para vocês. Eu não achei o que eu queria no próprio site da Oracle, no Docs mesmo, desenvolvimento. Tá? Legal. Pessoal, a gente tem aqui agora alguns exercícios, obviamente, para vocês fazerem. Por quê? Porque vocês vão precisar fixar um pouco mais essa parte. Então, ó, na aula anterior eu tinha deixado já alguma coisa. Que seria a aula 14, post C aqui, ó, parte C. Tá? Para fazer esses exercícios, vocês vão utilizar o próprio HR mesmo, que vocês já têm aí na base de vocês. Vocês vão fazer esses selects aqui, ó. Seleciona o ID, nome, sobrenome dos empregados que estejam nas faixas de salário de 0 a 2.000 ou maiores ou iguais a 5.000. Então, ou é de 0 a 2.000 ou maiores ou iguais a 5. Tá? E maiores ou iguais a 5. Dê 3 tipos de consultas para resolver esse problema. Então, vocês vão fazer 3 selects aqui, ó, para te dar o mesmo resultado que esse. Tá? Selecione todos os IDs e nomes de departamentos, o ID do gerente do departamento que esteja no IDs de locais entre 1.500 a 2.000. Aqui, como ele não falou nada, então é só um resultado mesmo que eu quero. E assim sucessivamente. Beleza? Façam primeiro no bloco de notas, para depois vocês pegarem e utilizarem lá o PL/SQL. Ah, mas é um saco, né? O PL/SQL, você digitou e errou, já era, né?
PLSQL, pessoal, tem mais função. Dá para você editar no bloco de notas e depois dá para você fazer executar. Dá para você executar o que você digitou no bloco de notas. Tá, o que a gente está fazendo aqui é meio hardcore, né? Hard code mesmo. Mas existe esse carinha aqui, ó. Aí no computador de vocês é para vocês terem esse SQL Developer aqui, ó. Vocês vão abrir o SQL Developer, por quê? Porque agora vocês vão digitar mesmo, agora vocês vão pegar e colocar select e tal. Mas lembrem-se, é importante vocês saberem o plus, por quê? O plus é o único cara que vai ter em todos os Oracles. Esse cara aqui, a gente baixou lá do site da Oracle, mas não é garantido, tá? Que você tem em qualquer ambiente. Oi? Vocês não têm aí? Acharam? PLSQL? Acharam aí o PLSQL, pessoal? Beleza? Ou não? Não? Aliás, PLSQL não, SQL Developer. Um desenho de onde... Conseguiram aí, pessoal? Abriu essa developer? Legal. Ele é um carinha bacana. Por quê? Porque ele é feito em Java. E vai ajudar bem já vocês a pegarem e criar comandos aí que vocês possam errar e consertar, em vez do SQL Develop e do SQL Plus que a gente estava vendo daquele jeito. Vocês vão clicar ali, ó, nesse mais, nos conexões aqui, ó, nesse verdinho aqui, ó. Correto? Vão clicar ali.
ele vai abrir uma telinha aqui legal para a gente pegar e configurar. Só que esse servidor aqui, ó, está em algum lugar, correto? Eu vou criar aqui, ó, vou criar não, né? Vou abrir um outro terminal, tá? Zoom in, zoom in, zoom in. Eu vou dar aqui um comando, su espaço menos, minúsculo. Ó. E a senha Oracle. Vocês estão aqui agora com esse prompt, com a cerquilha, não é? Ó. Essa cerquilha aqui quer dizer que você está em modo superusuário. Esse cifrão aqui quer dizer que você está em modo que? Usuário comum. Então, superusuário pode fazer tudo, entre aspas, no Linux, no seu shell. Beleza? Legal. Vocês vão dar um comando chamado ifconfig. No ifconfig, ele vai mostrar esse número aqui, ó, que é o número IP, que a máquina virtual atribuiu para vocês, que na verdade é o DHCP do laboratório que atribuiu para a máquina virtual. Esse é o meu IP da minha máquina aqui, ó. Vocês vão ter um de vocês. Correto? Se vocês colocarem esse número IP aqui, ó, que eu estou mostrando, vocês vão conectar na minha base de dados. Então, vocês vão colocar o número IP de vocês. Correto? Para vocês conectarem na base de dados de vocês e não a do vizinho. Não entendi. Exatamente. O banco de dados ele é multiusuário. Se a gente quisesse que todos conectassem na mesma base, eu passaria só esse número IP para vocês. Mas vocês vão fazer select, cada um com o seu. Então, anotem esse número aqui, ó. No meu caso, 10.50.6.250. Então, notepad, vou anotar aqui. 10.50.6.250. Correto? Beleza. Voltando aqui, ó, no SQL Developer. Connection Name. Eu vou dar um nome de conexão aqui. Vou colocar aqui, ó, Ciência da Computação, underline XZ, de Oracle Express Edition. Username em minúsculo, HR. Senha HR. Certo? Aqui, ó, hostname, eu vou colocar o número IP que eu achei na minha máquina, 10.50.6.250. 10.50.6.250. Ó, é um número IP bonitinho, com ponto e tudo, tá, pessoal? Beleza. Eu vou dar um teste aqui, ó. Teste. Para mim, ele deu o quê? Sucesso. Aqui, o sucesso aqui, ó. Deu aí para vocês também? Tá demorando. E é provável que vai falhar. Por quê? É um negócio muito interessante. Vamos ver se vai falhar mesmo, né? Se eu não estou falando abobrinha. Tem que liberar a porta. Ou o Firewall. Você tem que pegar e baixar o Firewall. Senão ele não vai deixar vocês conectarem. Aqui, ó. Onde vocês baixam o Firewall? Lá no Linux. No ambiente gráfico. System. Administration. Security Level and Firewall. Aqui, ó. System. Administration. Security Level and Firewall. Vocês vão abrir aí, ele vai pedir a senha de root, Oracle. Ó. Aqui, Firewall Options, vocês vão deixar Disabled. E aqui em SE Linux, também Disabled aqui, ó. Beleza aí? Legal. Ok, aplicar.
Agora sim, vocês vão lá e tentam fazer o quê? O teste novamente. Teste. E é para ele dar status com sucesso. Vejam se isso acontece. Correto? Ele vai falar que o HR, certo, está com 7 dias para expirar. Tudo bem, não tem problema. Vocês conseguem fazer os exercícios em até 7 dias. Legal. Se deu sucesso, pessoal, podem dar o salvar aqui, ó, deu um save. Ele vai vir para cá a conexão, ó. E podem dar o quê? Um connect. Ah, mas eu tenho que salvar o password aqui, ó. HR. Save password. Save. Yes. Connect. HR minúsculo. Save. Yes. Connect. Aí, finalmente, ele vai fazer o quê? Abrir aqui o seu editor, não vai? Agora, vocês vão fazer aqui, ó. Select asterisco from dual. Aqui, obviamente, não precisa dar o ponto e vírgula. Se você selecionar com o Shift a linha e der um Ctrl Enter, ele vai mostrar o seu resultado aqui embaixo. Conseguiram aí? Deu? Certo? Você vai perder isso. Aí depois de umas 3 vezes você vai lembrar. Deu certo? Você não faz mais. Deu certo aí? E ordenado. Você sem isso da máquina de cálculo. Tranquilos aí, pessoal? Então, aqui vocês conseguem fazer a select, tá? E ir salvando e deixando, vocês só selecionam na verdade o que vocês precisam. Aqui, por exemplo, ó, select, asterisco from employees. Bom, só seleciono o que eu quero aqui, ó, com o Shift mesmo, Ctrl Enter, tá? Vai aparecer o resultado aqui para mim. Mais fácil, né? Um pouquinho, ajuda um pouquinho, só. Beleza? Então agora é fazer os exercícios lá, que está lá na lista. Beleza?
Essa aula de inicial. Isso, essa aula é a 14C, aliás. A 14C que vai ter essa lista aqui. Sim, basicamente sim.